Oi, nesse vídeo eu vim contar pra vocês como foi a perca da minha gravidez. Eu perdi o bebê dia 7 de fevereiro de 2020. Dia 6 eu tava em casa, né? Tinha acabado de comprar McDonald's, vim pra casa. Tava só eu e o Nerak. A gente tinha até discutido porque eu coloco sal na batata e ele falou que era pra mim parar de comer sal por causa do bebê. E por um comentário de pessoas que eu não gostei. E eu falei pra ele que quem ia cuidar da educação do bebê era eu. Enfim, aí eu fui no banheiro, tive um pouco de sangramento, sangramento escuro, mas muito pouco. Eu chamei ele falou, vamos no hospital. Aí eu já nervosa, ele começou a pesquisar no Google e disse que parecia ser normal. E eu falei, normal não é. Ele falou que não era pra mim avisar ninguém, nem da minha família, nem da família dele, pra ninguém ficar preocupado. Só que eu não me aguentei. A gente foi pagar GAMU, né? Eu mandei mensagem no grupo da minha família, da minha mãe com minhas irmãs. Eu falei, ó, tô tendo sangramento, tô indo pro hospital, mas parece que não é nada demais, vou avisando. Fui pro hospital, aí eu já tava mais tranquila, tava crente que nada ia acontecer. Lá me perguntaram se tava com cólica, e eu falei que não, realmente eu não tava com cólica. Eu senti um pouquinho, muito pouco, passou, e eu não tava com cólica. Entrei na sala, né, guardei, quando eu fui chamada, tinha 2 médicos. Uma médica, mulher, e um médico homem. Entrou eu e meu namorado, ela pediu pra eu deitar, eu deitei na maca, e ela falou pra mim que parecia que tinha um ferimento no útero, mas que não tinha nada a ver com o bebê, que era pra mim ficar tranquila. Eles falaram que até esse sangramento parar, até essa ferida sarar, eu ia ter um pouco de sangramento. Perguntaram se eu tive relação, eu falei que não. E a médica disse que não ia ouvir o coração do bebê, não ia fazer ultrassom, porque como eu tava aproximadamente de 13 semanas, não podia dar pra não escutar o coração e nem ver o bebê, e eu ia ficar mais nervosa ainda. Então ela preferiu não escutar. E disse que o sangramento já tinha parado. Então deixaram eu mais tranquila assim, né? Falaram que era pra eu ficar tranquila. Eu vim pra casa, né? Falei que tava tudo bem, minhas irmãs, minha mãe. Cheguei em casa, fui no banheiro de novo, mais um pouco de sangue. E eu fiquei preocupada. Aí o Nerak pegou e falou pra mim que era pra me ficar tranquila, que enquanto não sarasse o ferimento no meu útero, ia continuar sangrando. Mas ele tava tentando entender o porquê eu tava com ferimento no útero. E eu não sei o porquê. Não tinha motivo pra eu estar com um ferimento no útero. Aí no outro dia eu acordei, eu tava com sangramento ainda, mas sempre muito pouco. Ele falou, você quer ir no médico agora? Eu falei, o que você acha? Ele falou, o médico disse que era normal. Depois você vai, você sentir dor, continuar, você vai. Eu falei, então tá bom, vou trabalhar. Avisei meu patrão que eu tava com sangramento, que qualquer coisa eu ia correr pro hospital. Pesquisei o hospital lá perto, que era na mesma rua. Deixei tudo salvo, tudo avisado, que qualquer coisa eu corria. Enfim, eu tava sozinha. Quando ele chegou, ele perguntou se tava tudo bem. E eu falei que sim, mas eu tava começando a sentir um pouco de cólica. Ele falou que se eu precisasse, ele me levava no hospital, que era pra me avisar. Tá bom, tava normal. Daqui a pouco eu comecei a sentir mais cólica. Eu achei estranho, fui no banheiro, né? Falei, vai ver vontade de ir no banheiro. Fui no banheiro e consegui ir no banheiro, mas mesmo assim não passava. Não era uma dor de quero ir no banheiro. A dor continuou muito rápido. Foi pouca dor, mas aumentou, começou a doer muito, do nada. Eu pedi pra ir no hospital. Como a gente tava com o cliente na loja, ele falou que era pra me esperar um pouquinho, que ele já me levava. E eu comecei a chorar, porque tava doendo muito. E tinha um amigo dele, do meu patrão, prestando serviço pra gente lá.
E ele perguntou se eu queria que levasse no hospital. E eu falei que sim. Fiz a minha ficha lá no hospital, que é em São Caetano. Eu moro em São Bernardo, então é longinho. Nunca tinha sido atendida lá. Demorou a ficha pra fazer. Pediram pra eu aguardar. Eu fiquei esperando. Me chamaram. E eu senti como se fosse uma bolha formando dentro de mim. Na hora que eu levantei pra classificação, estourou. E ali já fiquei preocupada. Porque eu sabia que era minha bolsa estourando. Fui, na verdade, falei com a enfermeira. Falei, enfermeira, tá descendo alguma coisa aqui. Formou uma bolha na hora que eu levantei. Estourou. Ela perguntou pra mim se eu tava tendo sangramento. Eu falei que sim. Ela me levou no banheiro ali perto, colocou uma fralda no chão, disse que meu sangramento era pouco. E eu falei, mas tá escorrendo muita água, minha calça tá tudo encharcada. E normalmente eu ando de preto, então não dá pra ver muito. Eu fui pra classificação, contei que tinha estourado, mostrei que a cadeira tava molhada, que eu sentei e molhou, e me deram uma classificação verde. O que não era pra ter acontecido. Então falaram pra mim, as médicas estão fazendo um parto. Quando acabar, elas descem e começam a atender. Fui pra uma salinha. Nessa salinha tinha outras pessoas aguardando. Não muita, porque lá o hospital é mais vazio. E o sinal tava ruim lá. Eu mandei mensagem pra minha mãe e eu senti uma força. Eu sabia que eu tava perdendo o bebê. Eu falei pra minha mãe, Nira, que tava indo pra lá. Eu mandei mensagem pra minha mãe que eu tinha ido pro hospital. E antes disso, quando eu tinha ido no banheiro, tinha saído uma coisa muito gosmenta mesmo. E eu tava estranhando aquilo. Eu falei pra minha mãe, perguntei se era normal. Ela falou que não sabia, que isso nunca tinha acontecido com ela. Mas depois ela me contou que sabia que era o tampão. Não tinha certeza, mas ela achava. E ela não quis me falar pra não me preocupar, porque ela não tinha certeza. Enfim. Aí eu falei, mãe, acho que eu tô perdendo. Eu tô perdendo, porque eu senti saindo. E ela falou, calma que eu já vou aí, o Nerak vindo. E eu fui pro banheiro de novo. E eu olhei pra baixo e eu vi o bebê pendurado. Ele era pequenininho ainda, né? Bem pequenininho mesmo. Porque eu tava entrando no 4º mês ainda. Então vamos supor, desse tamanho só. E eu fui e gritei a enfermeira. A enfermeira veio. E eu falei, eu tô perdendo, não tô? Ela falou, não sei. Deita que a gente vai ver. Na hora que eu agachei pra tirar a bota e tirar a calça, ela realmente você tá tendo um aborto. Eu deitei na maca e tiraram meu sangue pra saber qual era o meu tipo sanguíneo. Me deram um remédio pra dor. E a médica apareceu lá. Eu acho que avisaram ela que eu tava perdendo, chamaram ela porque depois da outra vez, ou ela tinha acabado de cesárea, não sei. E ela enfiou o dedo, pediu pra fazer força. Eu nem sei se eu consegui empurrar a criança. Parecia que a minha força era em vão. Ela colocou o dedo, conseguiu tirar o bebê, a placenta, tudo que tinha que tirar, ela tirou com o dedo, doía muito. E ela perguntou se eu sabia qual era o sexo já. E eu falei que não, ela disse pra mim que era um menino. E perguntou se eu queria ver. E eu disse que eu não queria ver. Porque eu acho que se eu tivesse visto, ia ficar com aquela imagem na minha cabeça pro resto da vida. E eu não queria. Aí eu perguntei se podiam guardar, se meu namorado, quando chegasse, ele poderia ver. E guardaram, porque colocam no formol, né, pra fazer teste, estudos, essas coisas. Aí eu mandei mensagem pro meu namorado, ele tava indo pra lá, minha sogra tava com o celular. E eu falei que eu tinha perdido, ela tentou esconder o celular, mas ele viu. E ele tava nervoso, um caminhão bateu na traseira do carro dele, enfim. O primeiro a chegar no hospital foi o meu patrão, que tava lá perto. E eu avisei o amigo dele que tinha me levado pro hospital, porque ele perguntou se eu ia demorar. E eu falei que eu perdi o bebê. Então, esse amigo dele avisou pro meu patrão e ele foi lá.
Eu tava com aqueles avental, né, sem roupa. A enfermeira, na hora de tirar meu sangue, tirou um monte de sangue. A cama tava com sangue, enfim, tava de fralda. Enfim, ele me abraçou, falou comigo. Depois, não sei se foi minha mãe ou foi o Nerak que chegou primeiro. Foram, choraram, abraçaram. Meu namorado, como tinha perdido o pai quase um ano, né? Eu perdi dia 7, o bebê, e dia 9 fez um ano que o pai dele morreu. Ele chorou, ficou triste, tentou ser forte, me abraçou, enfim. Minha sogra foi lá, me abraçou, enfim. Foi o pior dia da minha vida. A sensação de perder é horrível. Depois eu, numa viagem, foi como se tivesse perdendo um bebê de novo, do nada, não tava pensando. Eu até olhei pra baixo pra ver se não tava saindo alguma coisa, mas não tava. Tinha do lado, acho que era pra uma mãe ficar, né, com o bebê, tinha um negócio de bebê do lado, que é pra tomar banho de luz, alguma coisa assim. E eu olhava pra aquilo e ficava chateada, porque era pro meu bebê ter nascido, era pro meu bebê estar ali, entendeu? Enfim, ele olhou, o Nerak olhou o bebê. A médica disse que pelo traço do nariz dele, por o nariz dele ser mais larguinho, mais abertinho assim, provavelmente ele ia ter síndrome de Down. E o Nerak disse que realmente era, e que ele tinha impressão de que aqui no pescoço, na garganta, tava um buraco, mas ele não tinha certeza. A médica mostrou pra ele, disse que era um menino, perguntou se queria ver, né? E ele falou que mas tinha que abrir as perninhas dele e ele falou que não queria ver. Enfim, saí no mesmo dia, fiz um transvaginal depois pra saber se meu útero tava limpo e fui pra casa. Eu, no vídeo anterior, eu disse que falaria sobre os sentimentos. Meu sonho sempre foi ser mãe, sempre mesmo. Tanto que eu ficava chateada quando meus testes davam negativo. Na conversa com a minha dermatologista, com a suspeita do cisto, eu falei pra ela que antes um filho do que alguma doença, algo assim. E ela falou pra mim da minha profissão, enfim, conversou comigo e eu decidi, coloquei na minha cabeça que não era hora de ter filho, porque eu tava muito nova, enfim, que muita coisa podia mudar na minha vida. Então eu tinha me conformado já. Eu engravidei, fiquei feliz, lógico, não como eu esperava, tava muito insegura com tudo e sempre pedia perdão pra Deus por esse sentimento de que alguma coisa ia dar errado, que eu não podia não ser uma mãe tão perfeita, de que eu era muito nova para engravidar, essas coisas. Eu tinha esses sentimentos e eu pedia sempre perdão a Deus e pedia pro meu filho também. Passava a mão na barriga e pedia perdão. Perdão por não estar reagindo como eu esperava, como eu sempre sonhei que eu reagiria. Eu tinha muito medo, eu tive cólica durante a minha gravidez e o médico disse que era normal, que só era pra mim ir pro hospital se eu tivesse perca de sangue. Então eu acho que provavelmente quando eu fui no hospital eles tivessem feito um ultrassom, algum exame, eles iam saber que eu tava perdendo, escutar o coraçãozinho e ia tentar segurar. Mas não fizeram nada disso. E quando eu tava grávida, eu sempre postava foto e falava que não via a hora de fazer o ultrassom pra ver se tava tudo bem. Porque eu tinha muito medo de não estar bem. Tava fazendo convite já de chá revelação, mas eu falei pro Nerak que
só ia mandar depois do ultrassom. Se tivesse tudo bem, já mandava o convite na hora. Já tava começando os preparativos pra isso. Ia ser dia 21 de fevereiro, meu ultrassom. Então eu tava com muito medo. Desde quando eu era criança, eu tinha a sensação que eu ia perder um filho, que ia vir com algum problema, que alguma coisa ia acontecer. Eu tinha essa sensação ruim. Ou então que eu não poderia ter filho. Eu tinha essa sensação ruim. Que até minha irmã falou que era pessimismo, mas não era. Eu acho que era uma coisa mais de intuição. Então, eu acho que por eu ter esses pensamentos, esses sentimentos, foi uma coisa que me confortou muito. Porque senão eu estaria bem pior. Lógico que eu fiquei mal, eu fui pra casa, chorava o dia todo, pensava, via a criança, eu chorava, que era pro meu filho estar ali. Nos primeiros dias eu só queria dormir, porque dormindo eu não sonhava, dormindo ficava tudo normal. Quando eu acordava eu caía na realidade. Então eu só queria dormir, queria tomar remédio pra eu dormir, pra eu não sentir aquela coisa ruim. Chorei muito, mas ao mesmo tempo eu fui muito forte, muito mesmo. Ainda sinto falta. Às vezes eu pegava a roupinha dele, ficava cheirando, ficava vendo o sapatinho, a luvinha que ganhei, imaginando ele ali. Eu fiz um quadrinho, tá até ali, que tá escrito: foi morar com Deus o mais lindo anjo, que eu escrevi. E coloquei um bonequinho que minha sogra tinha me dado, que era pra colocar eu ia colocar no chá revelação, né? Que era um menino e uma menininha. Eu coloquei o menininho ali na frente. Eu, no começo, achei que era um menino. Eu sonhei com um menino e uma menina, eram gêmeos. E o menino era gordinho, bem gordinho, branquinho, bochechudo. E eu pegava ele no colo e falava: meu filho. E deixei a menina meio de lado, mas os dois eram meu filho. Então eu sonhei isso, tinha certeza que era menino. Depois eu comecei a achar que era menina. Falava que era minha filha, enfim, meu sonho sempre foi ter uma menina. E a minha família toda e a família do Nenark achando que era menina, a maioria, né? E no fim não era. Eu falei: a sorte de todo mundo, o sexo de todo mundo, e eu não acertar o meu é uma vergonha, né? Enfim, ainda é ruim, porque eu vejo muita menina grávida que eu conversava, sentindo o bebê mexer, postando foto, e eu não tive essa oportunidade. Não tive. O meu primeiro ultrassom foi pra ver se meu útero tava limpo. Eu não consegui chegar a fazer o ultrassom pra ver se ele tava bem. Às vezes eu penso que não era o momento, isso me conforma, que ele teria uma má formação. Se eu soubesse, não tivesse perdido, tudo bem, a gente vai enfrentar isso, vamos cuidar, vamos amar do mesmo jeito. Mas aí todo mundo me diz que às vezes foi melhor, porque talvez não fosse tão simples assim, e que ele podia sofrer. Então isso me conforma. Às vezes eu penso, lógico, fico triste, porque era pra ter meu filho aqui. Eu acredito que o Merak também. Porque a gente antes conversava mais. Agora a gente já não conversa tanto assim no assunto. Às vezes eu pergunto pra ele: a gente ainda é pais? Eu sou mãe? Posso me considerar mãe? Fico fazendo perguntas assim. Tinha que fazer resguardo, né? Não podia ficar levantando, baixando, como se fosse uma gravidez normal. E eu não parei quieta. E eu acho que essa foi uma forma minha de distrair a minha cabeça. De não ficar pensando.
Eu tava mal, lógico que tava. Gente de fora percebia, falava, você é tão nova, tá batida, não fica assim. Uma coisa também que eu pensava muito, assim que eu perdi, no outro dia minha barriga já tinha murchado bastante. E eu falava pra ele, pro Neirac, eu falei, acho que minha barriga já murchou, o que você acha? E ele disse que parecia que sim. Eu falei, eu não quero ficar com barriga porque eu vou lembrar que aqui era pra ter um bebê. Vou ficar lembrando da minha barriga de grávida, que eu adorava colocar uma roupa pra mostrar que eu ficava feliz com a minha barriga. Enfim, foi assim. Tem hora que eu tô super conformada e tem hora que eu não tô bem. Que eu fico não culpando, mas perguntando o porquê disso aconteceu. Agora eu não quero ter um filho tão cedo, não posso. A médica falou pra mim, primeiro ela me deu 8 meses, que eu tinha que ficar sem engravidar. Depois foi 3. E agora é em abril, então faz 2 meses que eu perdi o bebê. Mas mesmo assim eu não quero ter um filho muito cedo. Quero preparar tudo bonitinho antes, me cuidar, ver o meu útero, porque ainda não fui no médico depois que aconteceu. Até por causa do coronavírus, né? Enfim. É isso. Acho que virou um anjo, tá cuidando de mim, cuidando do Neirac. Mais pra frente a gente tem um filho e vai ser só alegria. É isso. Quis compartilhar mesmo o que aconteceu comigo. Quando eu perdi, eu fiquei procurando vídeo na internet pra saber como foi o caso de outras mães. E queria compartilhar também com quem queira ver.